Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz na vossa fé. Pai, no nome de Jesus, sabemos que Tu és soberano, Tu és Deus. Sabemos que todas as coisas acontecem segundo a Tua vontade, que é imperativa ou permissiva. Nada daquilo que está debaixo do sol é de novo. Nada daquilo que os nossos olhos contemplam nasceu agora. Senão que todas as coisas se repetem, Senhor. E Tu, nas diferentes etapas do universo, da nossa existência como humanidade, Senhor, Tu escolhes umas quantas pessoas, Senhor. Tu escolhes para trazê-los à Tua presença, para ouvir a Tua palavra. Tu trazes-os, Senhor, para que se reconciliem contigo, Senhor. Para que através dessas pessoas, através desses que Tu apontas com o Teu dedo, Tu possas, Senhor, fazer algo especial neste universo, neste mundo, Senhor. Sobre tantas e tantas pessoas que necessitam, estão carenciadas, Senhor, da Tua presença nas suas vidas, Pai. Pai, no nome de Jesus, faz a Tua obra neste lugar. Aqui está uma milésima parte daquilo que é a Tua vontade para esta geração, para as pessoas que representam cada uma das gerações aqui, Senhor. Aqui está uma milésima parte, porque a Tua Igreja Universal ela é ampla, ela é vasta, ela está por todos os cantos do mundo. Em cada canto do mundo, nesta hora, Senhor, há quem Te louve, há quem Te glorifique, Senhor. Por isso, nesta manhã, nós somos, e podemos dizer que somos uns privilegiados, por poder ter sido escolhidos por Teu critério. Não fomos nós que viemos, não fomos nós que Te escolhemos. Nós fomos escolhidos e fomos chamados pelos Teus critérios. Porque Tu queres fazer algo especial em nós e através de nós, na geração a qual Tu nos colocastes para viver e para ser sal e luz. No nome de Jesus, obrigado por cada pessoa que aqui está. Obrigado por aqueles que nos escutam, nos ouvem, pela rádio, pela internet, por aqueles que posteriormente irão ver e ouvir. Pai, Senhor, que Tu possas fazer um milagre na vida de cada um de nós, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos dar um aplauso enquanto estamos de pé. Amém. Depois de nos sentarmos já é difícil. E podemos sentar então. Só começou a contar agora? Não contaram com a oração? Ok, glória a Deus. Mas eu disse ali atrás que hoje trazia 20 minutos para compartilhar com a igreja. 20 minutos. Para os mais céticos, isso é algo que é impossível. Para aqueles que têm fé, é uma fé inatingível. E para aqueles que têm muita fé, ok, vou-te dar o benefício da dúvida. Glória a Deus, glória a Jesus. E eu queria falar acerca de algo que compartilhei assim por alto nesta última reunião que tive a oportunidade de ir à Posidónio fazer com os irmãos que trabalham aí na Seara do Senhor, que tem a ver com a atitude da igreja. Nós fomos chamados como uma igreja, amém? Quantos sabem ou quantos sentem, quantos creem que foram chamados para ser igreja de Cristo, amém? Nem todos aqui foram chamados, ou pelo menos creem que foram chamados para ser igreja. Mas quando Jesus nos chama, uma das coisas que nós nos temos que sentir é ser a igreja de Jesus Cristo, porque somos templo da Sua presença, templo do Espírito Santo. Amém? Quantos são templo do Espírito Santo aqui? Se bem que às vezes entristecemos um bocadinho, não é? Amém? Podemos compreender que às vezes temos atitudes, e é precisamente disso que eu quero falar, temos atitudes que não alegram, não glorificam, não dignificam a presença de Deus na nossa vida. E quando nós somos chamados como igreja, temos que ter a noção, a consciência que
a fé pelo qual somos chamados, a fé com a qual somos chamados à presença de Deus, aquela fé que nos moveu a ir em direção ao Senhor, a aceitar a Cristo Jesus como Senhor, como Salvador, essa pequena dose de fé, porque há uma boa parte da igreja que anda à procura de uma grande dose de fé, para crer naquilo que não crê ainda. A palavra de Deus diz que o Senhor disse: se tiverdes fé do tamanho de um comboio, não. Se tiverdes fé do tamanho do universo, não. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda. Amém? Quantos creem? Quantos sabem esta passagem? Tu sabes esta passagem? Então tu podes acreditar nesta manhã, tu podes crer numa verdade. É que não importa o tamanho da fé que tu tens. Jesus não está preocupado com o tamanho da fé que tu tens. Jesus está preocupado, provavelmente Deus preocupa-se, em que tu ponhas essa pequena dose de fé, essa pequena porção, que não podemos agora medir, que não vamos agora medir, não interessa medir, é que tu ponhas essa pequena dose de fé. Se ela é pequena, provavelmente tens uma fé enorme e provavelmente não sabes, porque não a desenvolves. Então, o que Jesus quer te dizer nesta manhã é que tu, essa pequena dose de fé, põe em prática. Põe em prática essa pequena dose de fé, esse pequeno grão de mostarda que o Senhor te concedeu. Porque a fé, se uma das particularidades que a fé tem, a fé não é uma fé morta. Nós não cremos num Deus morto. Tu crês num Deus morto? Quem crê aqui num Deus morto? Eu não creio num Deus morto. Eu creio num Deus... Está aqui alguém? Tu crês num Deus? Então tu estás vivo, porque a presença de Deus está na tua vida. Amém? E isso é motivo de regozijo. Então a fé tem que ser o quê? A fé tem que ser ativa. Amém? Não basta só quantas pessoas a gente conhece na rua, cruzamos-nos com elas, no trabalho, enfim, em várias áreas que nós falamos de Jesus ou que nós falamos da fé e a pessoa diz logo: eu também tenho a minha fé. Mas quando tu te apercebes e começas a conviver com essa pessoa, tu até podes crer que aquela pessoa tem a sua fé. No entanto, aquela fé, ela não está a desenvolver-se. Não há frutos através da vida daquela pessoa. E quando não há fruto, por que é que será? Quando uma árvore não tem fruto, pode haver vários motivos, mas um dos quais é que aquela árvore não está a desenvolver-se. Neste ministério têm passado muitas pessoas que foram árvores, foram plantadas. Sabes, tu e eu fomos sacados de uma terra estéril e fomos colocados num ministério para dar fruto, numa terra fértil. Amém? Tu crês nisso? Eu creio que fui chamado aqui, não para voltar a ter a vida que tinha anteriormente, ainda que me libertasse das minhas ataduras, ainda que Jesus me tivesse tirado todos aqueles gigantes que havia dentro de mim, não é? Aqueles que mais se evidenciavam, aqueles que faziam de mim o vil e o menosprezado para a sociedade. Jesus não me trouxe aqui só para me libertar disso. Ele trouxe-me aqui para que realmente através da fé com que eu o aceitei, essa fé pudesse ser ativa e houvesse um desenvolvimento na minha vida. Amém? Então, através desse desenvolvimento, há um fruto que tem que sobressair. E isso dura toda a vida. Toda a vida. Mas temos que ir em desenvolvimento. Então, a tua fé tem que ser ativa. Mas isso depende de algo muito especial que eu queria te falar nesta manhã e que é a atitude. Muitas pessoas não dão tanta importância à atitude. Dão mais importância ao ser humano em comum. E algumas pessoas na igreja, por que não dizer, dão mais importância àquilo que é a aparência exterior do que daquilo que é a atitude que provém do coração. Amém? A atitude é aquilo que provém do coração. A atitude é a forma como tu estás na vida. A palavra de Deus ensina-nos que as saídas da vida, a direção que nós tomamos na vida, aquilo que vai acontecer amanhã é proveniente de onde? Do coração. Amém? Quantos creem? Mete a tua mão no ar se crees nesta... Porque é verdade, é a Bíblia, é verdade, está escrito. As saídas da vida, elas provêm do nosso coração. Então, se as atitudes são provenientes do coração, a tua vida vai ser de acordo
à forma e à atitude com que tu estás nesta mesma vida. Amém? Estás a perceber? Ou seja, a nossa atitude, a atitude conforme nós estamos perante Deus, perante o resto da sociedade, perante os irmãos, a atitude com que nós enfrentamos as situações, a atitude com que nós encaramos as dificuldades, as bênçãos, tudo, essa atitude é aquilo que vai marcar a nossa vida. Há pessoas que não dão muita importância à sua atitude. Eu dou valor à atitude. Para mim, a atitude tem um lugar fundamental na vida de uma pessoa. A pessoa pode empiriquitar-se toda. A pessoa pode começar a falar em 350 línguas ao mesmo tempo. A pessoa pode ser deslumbrante, eloquente de palavras. A pessoa pode fazer 30 por uma linha. Mas nas pequenas atitudes é onde realmente se vê o que é a essência daquela pessoa. Amém? Então a atitude é algo fundamental na tua vida. E Jesus teve uma boa atitude. Amém? Quantos creem que Jesus teve uma boa atitude? Por isso, Ele é o modelo pelo qual nós devemos guiar-nos. Por isso, Ele é a nossa referência. Por isso, nós somos seus seguidores. Por isso, nós não somos seguidores da Igreja Corpo do Messias, do ICCM. Nós não somos seguidores da Igreja Evangélica. Nós não somos seguidores do protestantismo. Nós não somos seguidores de mais nada do que não Jesus Cristo. Amém? Porque Ele é a nossa referência. Porquê? Porque a sua atitude foi a atitude correta enquanto esteve a caminhar nesta terra. Amém? Tu podes crer nisto? Tu podes dizer um amém bem alto? Glória a Deus! Está aqui alguém comigo. Glória a Deus! Também não temos que dizer amém se não entendemos ou se não aceitamos. Mas eu creio que isto é a mais pura das realidades e toda a gente pode aceitar que realmente Jesus Cristo é o nosso perfeito modelo. E por isso Ele teve uma atitude, vamos dizer, perfeita. A sua atitude, Ele pôde deixá-la como testemunho para as nossas vidas. E Ele disse mais: vocês fareis estas coisas e maiores daquelas que eu faço, vós fareis. Mas não mudeis a atitude. Ou seja, Ele não disse não mudeis a atitude, mas a atitude. Para fazermos as coisas maiores que aquelas que Ele fez, tem que ser a mesma atitude de Jesus. Mas as pessoas não dão muito valor à atitude, sabes? Mas é a atitude que marca a vida e que marca certas etapas na nossa vida e na vida daqueles que nos rodeiam. Se eu tiver uma má atitude constantemente, as pessoas que me rodeiam vão ser contaminadas com essa má atitude. Isso vai gerar um sem número de situações e de problemas. Mas como eu não estou nem aí para a minha atitude, eu creio que a minha atitude é a minha atitude, é minha. Só Deus a pode mudar, digo eu. Talvez para me justificar da incapacidade que eu tenho de poder reconhecer que tenho tido más atitudes. E muitas vezes isso está a influenciar as pessoas que estão ao meu lado. Mas muitas vezes eu não dou o valor à atitude. Mas as pessoas estão em silêncio ao meu lado, mas estão a absorver as minhas atitudes. Provavelmente elas não vão dizer nada, ou vão. Mas a minha atitude é importante para mim e para as pessoas que estão à minha volta, para a minha família, para a igreja. Amém? A tua atitude é importante para a igreja. Primeiramente ela é importante para ti e através de ti ela vai ter uma importância na igreja. Mas há pessoas que menosprezam as atitudes que tomam, menosprezam a forma como reagem às situações e vão assim pela vida. E temos às vezes que eu dava uma referência ali na Posidónia, eu dizia, é qual como um GPS. O pastor Luís Miguel, talvez há um ano ou mais, compartilhava aqui acerca de reajustar. Amém? Quem é que se lembra? Reajustar, deu o exemplo do GPS. E eu falava também nisto na Posidónia, ou seja, quando a gente mete uma direção no GPS, mas a dado momento, porque decidimos nós, por nossa própria iniciativa, virar na rua, que não é aquela que o GPS nos diz, o GPS o que é que faz? O que é que o GPS faz? Desliga-se de nós? Ok, escolheste ir por aí? Escolheste, já está. Não. O GPS volta a encontrar a saída para chegar àquele destino. Amém?
Dentro das nossas opções, Deus tem tido a misericórdia. Dentro daquilo que são as nossas más atitudes, Deus tem tido a misericórdia e dá-nos a saída para nós voltarmos ao caminho pelo qual Ele quer que nós corramos. Amém? E há aqui pessoas que podem testemunhar isso mesmo, que Deus tem tido misericórdia e lhes tem permitido, apesar das más atitudes, apesar dos erros, apesar dos enganos, apesar das más decisões, apesar de tudo isso, eles hoje podem dizer: o Senhor tem misericórdia de mim, porque eu aqui estou de novo na casa de Deus. E porquê? Porque Deus reajustou, redefiniu o caminho pelo qual tu tens que andar para poder alcançar, fazer a sua perfeita, boa e agradável vontade. Tudo se resume a isso. Que nós possamos ter a oportunidade de fazer a vontade de Deus. E Deus vai nos dando as oportunidades. A fé tem que ser ativa. E a atitude é uma atitude de uma pessoa que tem uma fé ativa. Não importa só mexeres-te muito e trabalhares muito, mas que tenhas uma fé ativa. Êxodo capítulo 17, o primeiro versículo que eu queria compartilhar com a igreja. No Êxodo capítulo 17, verso 11 ao 13, a palavra de Deus fala-nos numa passagem bíblica que todos nós já subejamente conhecemos e coloca-nos numa situação de observar um homem líder, dizemos era líder, pois temos que dizer que era líder, Moisés, um homem que era líder, no entanto, chegou a uma dada altura da sua vida em que viu que o povo em luta com Abimeleque e diz que o povo, o adversário do povo de Deus, avançava, ou seja, tomava vantagem sobre o povo de Deus. E diz que a dada altura este homem levantava os braços e quando ele levantava os braços aos céus, o povo de Deus prevalecia, vinha ao favor de Deus sobre o povo. Tu já pensaste que alguém pode estar de braços levantados relativamente à tua vida? Tu já pensaste que nas lutas que tu tens diariamente, que tu tens tido nos últimos anos, alguém ora, alguém intercede em favor da tua vida? Essa é uma boa atitude. É pensar que alguém está a interceder por mim. Eu não estou sozinho neste mundo. Amém? Muitas pessoas nem se dão conta disso. Olha, eu dei-me conta disso bastante mais tarde. Mas acabei por dar-me conta dessa realidade. Eu tinha alguém a interceder por mim numa determinada altura da minha vida negra, num abismo, sem saída, sem volta para trás. E havia alguém que Deus chamou alguém para interceder por mim. E eu posso dizer que eu estou aqui nesta manhã contigo a compartilhar da palavra de Deus por autoria da obra de Jesus Cristo, a obra redentora de Jesus Cristo sobre a minha vida. Mas eu sei que muita importância nesta obra teve a oração de alguém sobre a minha vida. Amém? Então diz que Moisés levantava os braços em sinal de reverência, em sinal de pedido de favor e de graça e de benevolência pelo povo, para que Deus desse a vitória ao povo. E diz que enquanto Moisés teve forças, levantou os braços e o povo prevalecia. O povo prevalecia. Quando há uma atitude abnegada diante de Deus, nós prevalecemos. O povo não deixou de ter que lutar, mas prevalecia, o que é diferente. Amém? Há pessoas que creem, provavelmente, que estar em Cristo já não é necessário, já não têm o porquê de passar por determinadas situações. Não. Necessário é que passemos por elas. No entanto, sobre elas vamos prevalecer. E essa é a nossa vitória. Essa é a nossa fé. Não é que não vamos ter situações, não é que não vamos ter problemas. Vamos provavelmente ter mais problemas que antes de Cristo. Mas sobre todos eles vamos ser mais do que vencedores, porque aquele que está em Cristo é mais que vencedor. E essa é a fé com que temos que nos equipar. É o pequeno grão de mostarda que temos que pôr em movimento, temos que ativar. Amém? Temos que ativar essa fé, essa pequena fé. Então diz que a partir de uma certa altura, tu estás a imaginar, numa batalha campal, as horas que aquilo pode decorrer, diz que aquele homem chegou a uma certa altura, já não tinha forças para levantar os braços. Já não tinha forças. Quando estás cansado, não te preocupes. Às vezes as pessoas estão muito cansadas, não é? Estou cansado. Eu conheço pessoas que a palavra cansado está sempre na ponta da língua. Estou cansado. Tínhamos e temos, neste momento não está no ministério, mas
alguns de nós aqui devemos conhecer um irmão que, quando estava na África do Sul, e ele viajava de Moçambique para a África do Sul, assim que ele parava o carro, chegado de Moçambique à África do Sul, a primeira coisa que ele fazia ao sair do carro era: tenho aqui uma dor no rins e esta perna que não me deixa e estou um bocado constipado e a cabeça. Ele apresentava logo ali 4 doenças. 4 doenças. Era a essência dele, era a maneira dele ser. E a gente já se ria com o assunto, não é? Mas, na verdade, este homem estava cansado, já não conseguia mais. Então diz que o Senhor permitiu que 2 homens, sabes? 2 homens que ali estavam tivessem que ter tomado uma atitude. Estes 2 homens, Arão e Ur, que estavam junto de Moisés, viram da dificuldade de Moisés, e sendo eles do mesmo povo, sendo eles da mesma família, comendo eles à mesma mesa, desfrutando eles das mesmas casas, desfrutando eles da mesma igreja, tendo eles as coisas em comum, não tiveram outra alternativa que não dizer: estamos aqui para isso. Estamos aqui para te ajudar, Moisés. Não estamos aqui para ver onde é que podemos beneficiar. Estamos aqui para te ajudar. Tu és aquele que és o ungido. Tu és aquele que levantas os braços e Deus vem com o favor sobre o povo. Não vamos nós tomar o teu lugar. Nem sequer vamos nos colocar nessa situação. Muito pelo contrário, vamos agarrar nas tuas mãos. Mas hoje em dia na igreja é cada vez mais difícil de encontrar pessoas que levantem as mãos. Dos líderes, dos menos líderes. E estes homens tiveram que tomar uma atitude. Esta é uma atitude ativa. Eles não ficaram com uma atitude passiva. Hoje, uma boa parte da igreja tem uma atitude passiva e estão na expectativa a ver o que é que isto vai dar. A ver o que é que vai acontecer. A ver por onde é que vem. Há um termo que se utiliza aqui, não é? Não sei se é espanhol, se é português, que é a ver de onde é que vêm os tiros. Eu não costumo usar muito. Mas a ver o que é que isto vai dar. A ver o que é que vai sobrar para mim. A ver o que é que me vai tocar a mim. A ver o que é que me vem dizer. Não! A fé tem que ser uma fé ativa. A fé tem que ser espontânea. A fé tem que ser uma resposta imediata a um chamado. A fé, ela desenvolve-se quando tu deixas para trás aquilo que é para trás, quando tu deixas aquilo que é teu para trás e pões em prática, aquilo que é o chamado de Deus à tua vida. Essa é uma fé ativa. Quando nós estamos sempre a pesar os prós e os contras, quando nós estamos sempre a meditar se é o certo, se é o errado, se é vantajoso, se é desvantajoso, quando nós passamos o tempo a pensar nessas coisas, estamos precisamente a desaproveitar o tempo para colocar a fé em ação. Amém? E aqueles homens, ao levantarem cada um do seu lado, diz que prepararam uma pedra para que Moisés se sentasse. O homem já não podia estar nem sequer de pé. E vê bem, com o homem sentado, cada um do seu lado levantava-lhe o braço. Isto é uma atitude. E é necessário que na igreja haja pessoas de atitude. Pessoas desinteressadas do protagonismo. Pessoas desinteressadas de tomar a evidência. Pessoas desinteressadas de que lhe deem palmadinhas nas costas, tendo isso como prioridade. Pessoas desinteressadas se vão, ou pelo menos não têm como prioridade, se vão a ser beneficiadas ou não por terem aquela ou outra atitude. Não. Pessoas que sabem aquilo que é para fazer e fazem. Por detrás, no sentido de que não importa se são visíveis. Eu creio que isto tem ultimamente, o pastor Luís Miguel tem compartilhado um pouco acerca disto, não é que eu queira compartilhar da mesma coisa. Mas a atitude correta é a atitude destes homens. Estes homens não necessitaram que houvesse uma reunião para escalonar um serviço. Temos que fazer isto porque isto é o que traz a vitória ao povo. Temos que fazer isto porque isto é o que traz a vantagem à igreja. Temos que trazer isto porque esta igreja tem que prosperar e vai prosperar se nós tivermos esta atitude. Ok, eu poderia ter outra atitude e defendia mais a minha pessoa. Eu defendia mais a minha integridade. Eu defendia mais a minha família. Eu defendia mais o meu eu, etc, etc. Eu defendia. Não temos que jogar à defesa. Não temos que jogar à defesa. Temos que estar dispostos com uma atitude correta para fazer aquilo que tenha que ser feito. Neemias capítulo 1, verso 4. Outro homem que nos deixa um exemplo de atitude. Neemias. Alguém aqui ouviu falar de Neemias? Já que alguém ouviu falar de Neemias? Só 2 ou 3?
Quantos? Bom. Okay. 6, melhorou. Entre 150, 6 que ouviram falar de Neemias já não é mau. Glória a Deus. Neemias capítulo 1, verso 4. Nem precisaríamos quase de ler. Diz a palavra de Deus: e tendo ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. E diz assim no verso 4: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Esta foi a atitude deste homem. Amém? Ou seja, estamos a falar de um homem que teve que deslocar-se, chamado por Deus. Eu não sei de onde é que tu tiveste que te deslocar, mas agora é importante que tenhas uma atitude. E este homem é chamado por Deus com um propósito tremendo de poder levantar não somente as ruínas, mas quando nós somos chamados ao ministério de Deus, quando Deus chama a nossa vida, nós temos que saber, ou devemos saber uma coisa. Talvez haja pessoas, uns desenvolvem, Deus atribui-lhes uns dons numa área, outros, Deus atribui outros dons noutra área. E provavelmente alguns de nós têm alguns dons, outros não têm. Eu provavelmente poderei ter algum dom que tu não tens, tu tens dons que eu não tenho. E a igreja é isto mesmo, ela completa-se a si mesma, não é? Ela completa-se a si mesma com as diferentes pessoas, com os diferentes membros desse corpo. Eles completam-se e eles servem-se, porque servem ao corpo para a edificação do corpo. Amém? Quantos creem que estamos aqui para edificar o corpo? Glória a Deus! Então, este homem tinha este zelo no seu coração. Ou seja, de onde ele estava, ele recebeu uma notícia trágica, não é? Ou seja, o povo estava sem... A cidade de Jerusalém tinha sido... Os muros estavam caídos, o povo estava defraudado, era assaltado às 2x3, cada vez que os inimigos se lembravam, vinham. Assim como podemos reportar isto a algumas vidas que nós conhecemos, provavelmente vidas que pontualmente nós vimos que estão em fracasso. Isto nada mais é, nada menos que são pessoas que não têm fortalecidos os seus muros, não têm fortalecido a sua vida. E por isso nós conhecemos estas pessoas e normalmente como é que nós os conhecemos? Se bem que eles têm qualidades também, provavelmente, mas nós conhecemos-los pelo fracasso. Olhamos para a pessoa e diz: lá está ele outra vez aqui na igreja. Já veio 10 vezes ao ministério, já veio 15 vezes ao ministério. E é uma realidade, mas isso acontece porque realmente os muros, aquilo que era a proteção dessa pessoa, não estava consolidado. Realmente aquela pessoa estava defraudada, tinha sido assaltada. E este homem que representa, e podemos ver-nos nele como a igreja de então, um homem o qual recebeu o chamado de Deus. E como eu dizia no início, tu e eu recebemos o chamado de Deus. Não fomos nós que o escolhemos, foi Deus quem nos escolheu a nós. Não foi Neemias que escolheu ir, foi Deus que lhe chamou a Neemias. Amém? Não foi Moisés que decidiu ir e ser líder de um povo. Foi Deus que escolheu a Moisés. Não foi Saul que escolheu ser rei. Não foi David que escolheu ser rei. Foi Deus quem sempre escolheu todas as pessoas. Amém? Então tu, nesta manhã aqui, tu és um escolhido. A pessoa que nos está a ouvir é uma escolhida. Agora, se realmente há esse zelo no seu coração, no teu coração, de poder responder: sim, eis-me aqui, Senhor, tal qual como Isaías, sim, eis-me aqui para o chamado, para o ministério de Deus, então há que tomar uma atitude. E essa atitude, ela representa uma responsabilidade. Uma responsabilidade. Sim, temos a responsabilidade do escritório, temos a responsabilidade do carro, tenho a responsabilidade de fazer os trabalhos bem feitos que me pedem para executar, tenho a responsabilidade de cuidar bem do meu marido, tenho a responsabilidade de cuidar da minha esposa, tenho a responsabilidade de cuidar dos meus filhos, mas aqui Neemias não foi chamado
há responsabilidade nem do seu carro, nem do seu ministério, nem da sua família. Neemias foi chamado para uma situação na qual ele não vivia há muito tempo. Representando isto para nós o quê, irmãos? Representando isto para nós o quê, igreja? É que na verdade nós, como filhos de Deus, fomos chamados, porque fomos escolhidos por Ele, para tomar uma atitude de responsabilidade na geração na qual vivemos. E a responsabilidade sobre o quê? Sobre aquilo que nós fazemos, também sobre aquilo que nós fazemos. Responsabilidade sobre o quê? Sobre a minha família como cabeça de família? Sim, sou como cabeça de família. Responsabilidade como quê? Como pai? Sim, como pai também sou chamado a ser responsável. Mas mais do que isso, eu sou chamado a ser responsável por aqueles que não estão salvos ainda. Amém? E foi para isso que Neemias foi chamado. Neemias foi chamado para se responsabilizar por uma situação que aparentemente ele nada tinha que ver. E para isto é necessário atitude. É necessário atitude. E este homem tinha atitude. Uma boa parte de nós, às vezes nós, cada um de nós, creio eu, em várias etapas da nossa vida, quantas vezes nós somos chamados para desempenhar determinadas funções, tomar determinadas atitudes, e o que é que nós fazemos? Um passo atrás. Como se não chegue, 2 passos atrás, é mais seguro. A ver se não me veem, a ver se não me chamam. Atitude, irmão. Fomos chamados para ter atitude, para ser pessoas de atitude. E hoje em dia temos igreja sem atitude. Sem atitude. Quantas vezes na tua vida tu te das conta que não tiveste a atitude correta? Quantas vezes na minha vida eu me tenho dado conta que não tenho tido a atitude correta? E Deus quer que nós tenhamos uma boa atitude perante as coisas que Ele traz à nossa vida. E isso significa que devemos assumir a responsabilidade de um chamado. Não fomos chamados para trabalhar numa empresa, irmãos. Não fomos chamados para colaborar num ministério cristão. Não fomos chamados para colaborar na igreja, se a igreja somos nós. Fomos chamados para assumir uma responsabilidade, para tomar uma atitude. E essa atitude é aquilo que vai marcar a nossa vida. Quando nós tenhamos a capacidade de entender o verdadeiro motivo do chamado de Jesus Cristo à tua e à minha vida, quando nós, na verdade, consigamos intrinsecar isso no nosso coração, então vamos entender que o chamado é muito mais do que pertencer a um ministério. O chamado é muito mais do que criar uma família num seio cristão. O chamado é muito mais do que pertencer a uma igreja. O chamado é muito mais do que vir aqui pregar a palavra. O chamado é uma responsabilização pelo pecado do mundo, porque Jesus Cristo foi chamado e tomou e levou sobre ele o pecado do mundo. Amém? Não se ouve. Não se ouve. É confortável não ter responsabilidade nenhuma, não é? Quantas vezes tu e eu já ouvimos na igreja dizer: eu não quero responsabilidades. Eu não quero responsabilidade. A mim não me chamem. Eu não tenho jeito para essas coisas. Podemos invocar um sem número de argumentos para fugir à verdadeira responsabilidade, que é sermos filhos de Deus. E diz que Ele colocou em nós o seu Espírito. O poder do Espírito Santo para quê? Somente para criarmos a nossa família num seio familiar? Os nossos filhos? Somente para vir ao domingo à igreja e glorificar a Deus? Somente para fazer, entre aspas, boas obras no ministério no qual pertencemos? Não, é muito mais do que isso. Somos mensageiros da sua palavra. Somos a luz e o sal desta terra. Amém? Como dizíamos há pouco. É necessário uma atitude responsável, irmãos. Tal qual como Neemias teve uma atitude responsável. Às vezes na nossa vida, não sei tu, às vezes na nossa vida esquecemos todas estas coisas. E não as temos em conta. Que bom que será quando o Senhor realmente colocar em nós esta sensibilidade de, na geração a qual tu estás a viver, que é a tua geração, não vais ter outra oportunidade. Repara, este é o teu tempo. Tem sido falado isto aqui. Este é o nosso tempo. Este é o tempo, esta é a igreja deste tempo. E tu fazes parte da igreja deste tempo. Tu representas ao Deus vivo na tua geração. És tu. Sou eu. Somos nós como um corpo.
Devemos de assumir a responsabilidade de quem somos e devemos ter uma fé ativa, uma fé verdadeira, ativa. Pequena, ok, pequena, mas em atividade constante. Há pessoas que são pequeninas e estão em constante atividade. Amém? Não sei se conheces alguém, eu conheço. Lucas 10:30. A palavra de Deus diz: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos dos salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo-o também passou de largo. Certo samaritano que seguiu o seu caminho passou-lhe de perto e vendo-o compadeceu-se dele e chegando-se pensou-lhe os ferimentos, ou seja, ajudou-o, aplicando óleo e vinho e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Amém? É disto que se trata. Esta é a responsabilidade. Quão fácil é passar de largo, não é? Fomos chamados a assumir uma responsabilidade. A maior parte das vezes tratamos de intitular ou de dizer que as coisas não dizem respeito a nós. Uma boa parte da minha vida dou-me conta que digo que esta ou aquela situação, dentro ou fora do ministério de onde estou, não me diz respeito. E na verdade, eu não creio que Deus me tenha escolhido para salvar todos os problemas da humanidade. Não creio, nem de longe nem de perto. Dificilmente creio que esteja aqui alguém ao qual Deus tenha chamado e tenha trazido para que seja Ele o solucionador de todos os problemas da humanidade. Não. Mas muitas vezes eu me dou conta que nos problemas os quais eu devia intrometer-me, os quais eu devia ter uma atitude ativa, eu não tenho. E é disto que se trata o Evangelho. É prático. É real. E é disto que se trata. O Evangelho trata-se de atitude. Quando nós temos uma atitude de fé, então coisas grandes, coisas novas sucedem. Quando as nossas atitudes dependem do nosso estado de ânimo, quando as nossas atitudes dependem daquilo que está ao nosso redor, daquilo que é exterior, quando as nossas atitudes dependem da forma como nos tratam, quando as nossas atitudes dependem da prosperidade financeira, material ou outra a qual estamos a viver, quando as nossas atitudes dependem disso, nada acontece. Deus não se manifesta. Deus chamou-nos para ser sal e luz. Deus chamou-nos para ser diferentes. Chamou-nos da maneira que nós éramos, com uma promessa. A promessa de nos transformar. Amém? Tu crês que Deus tem o poder para transformar-te? Eu creio que Deus tem o poder para me transformar. Em muitas áreas Deus já me transformou, mas há muitas áreas ainda que o Senhor tem que me transformar. Porque eu quero ter uma atitude diferente. E este homem, o samaritano, o qual supostamente não era ele quem tinha que ter intervido naquela situação, humanamente falando, não era ele supostamente que tinha que ter intervido, porque primeiramente tinha que estar o levita e primeiramente tinha que estar o sacerdote, que eram aqueles que vinham à igreja e pregavam e administravam, etc. Faziam tudo e mais alguma coisa. No entanto, foi um que nem sequer se dava muito bem com aquele povo. Foi um estranho. E é estranho que isso aconteça nas nossas vidas, amém? É estranho que a nossa atitude seja uma atitude assim. Por isso, fomos, através deste ensinamento do samaritano, fomos chamados a ter uma atitude ativa, colocando e priorizando os demais. Amém? Sabes o que é isso? Priorizar os demais? Não tenhais a vós mesmos em mais alta conta.
Mas considerai os outros como superiores a vós mesmos. O que é que isto nos quer dizer? Quer dizer que temos que priorizar, considerar os demais. Amém? Temos que aprender. Porque essa é a atitude correta. Essa é a atitude correta. Normalmente as pessoas são catalogadas e quando recebem um rótulo, a partir daí é muito difícil nós esquecermos esse rótulo. Temos que aprender que por trás desse rótulo, há uma pessoa e essa pessoa foi chamada por Deus. Amém? Os rótulos não vêm da parte de Deus, são humanos. Assim como as religiões não vêm da parte de Deus, são humanas. Então nós temos que saber que se queremos ter uma boa atitude para com Deus e para com as pessoas, muitas vezes temos que esquecer os rótulos. Temos sempre que esquecer os rótulos. Porque automaticamente quando tu vês o rótulo, vou-te colocar assim. Tu entras numa superfície comercial e vais a 2 expositores de calças, por exemplo, e vês umas calças que diz lá Made in China e vês outras calças que diz Queen, Pfizer, aquelas marcas que eu não sei dizer. Uma daquelas marcas, estás a ver? Olha, umas Lois que eu usava quando era jovem. Na realidade, aquelas 2 calças foram feitas na China, mas a tua percepção qual é que é quando toca a hora de comprar? Diz-me, ser sincero. Ah, não, eu sou modesto, eu vou mais pelo aquilo que é chinês. Na realidade, nós preferimos aquilo que o rótulo apresenta. Muitas vezes catalogamos as pessoas ficam com o rótulo e nós tratamos-las de acordo ao rótulo que elas trazem. Mas por trás desse rótulo há uma pessoa. Por trás desse rótulo há uma obra de Deus que tem que ser feita. E ela muitas vezes depende da nossa atitude para com ela. A obra de Deus vai-se fazer quando tu mudes a tua atitude em relação às pessoas. Não importa mais, não interessa mais, já chega de caluniar, já chega de frisar que a pessoa quer isto, já chega de dizer que ele é aquilo, já chega de dizer que ele é o outro, já chega de dizer que ele é um desgraçado, já chega, ele já sabe, ele está farto de saber. Ele está à espera de alguém que lhe diga, tu és uma bênção. Ele está à espera de alguém que lhe diga, tu és uma bênção na casa de Deus. E sabes, houve uma vez uma realidade que me aconteceu assim, eu não te vou contar a história, mas isso impactou a minha vida, sabes? Que eu não estava à espera. Aprontava de 30 por uma linha e alguém chegou ao pé de mim e disse assim, tu és uma bênção, Deus ama de tal maneira que te trouxe e tu és uma bênção. E eu não te conto o resto da história, não importa. Mas estava contra as minhas expectativas. Eu que andava na vida em que andava, alguém que chegasse ao pé de mim e dissesse, tu és uma bênção. Alguém estava a profetizar sobre a minha vida, irmão. Amém? E nós temos que profetizar uns sobre a vida dos outros. Já chega de maldição. Já chega de dizer que ele é que é um fracassado, que é um aquele, que é um outro, que é um não. Trata os irmãos com uma profecia benéfica. Que da tua boca saiam palavras de edificação. Porque a gente sabe que da mesma língua saem os 2 tipos de palavras. Mas relativamente às pessoas e principalmente às pessoas, abençoa as pessoas com as tuas palavras. Amém? É um exercício. É um exercício. Fomos chamados a priorizar os demais. Priorizamos normalmente a nós primeiro e os demais vêm depois. Este samaritano deixou tudo. Ele diz, não, este homem eu tenho que priorizá-lo. Passou o sacerdote, passou o levita, passaram de largo. Mas este homem ensina-nos o que é realmente ter uma atitude correta. Marcos 2, de 1 ao 5, para terminar. Marcos 2. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito,
em que jazia o doente. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Amém? Olha, presta atenção a uma coisa. Este paralítico não disse nada. Este paralítico nem sequer teve a capacidade de ir aos pés de Jesus. No entanto, diz que a palavra do Senhor diz aqui no verso 5, diz assim. Onde é que está? Que isto tem as letras tão pequenas. Vendo-lhes a fé. Vendo-lhes a quem? Ao paralítico. Aos outros 4. Amém? O que é que isto nos ensina? A tua atitude, a minha atitude, a nossa atitude como igreja vai ter influência sobre a vida de muitas pessoas. Amém? Aqueles 4 homens foram uma chave fundamental, foram uma peça fundamental para que a vida de outras pessoas pudesse, para que a vida daquela pessoa, neste caso, pudesse ser transformada. E diz que Jesus, vendo-lhes a fé, beneficiou aquele que provavelmente não tinha fé. Beneficiou aquele que provavelmente tinha uma pequenina fé, que acreditava que não tinha fé nenhuma. Então significa dizer que no nosso entorno, na igreja, na nossa família, na nossa casa, as nossas atitudes, elas vão ou não, beneficiar, influenciar a vida dos demais. Amém? Então a atitude, irmão, a atitude é algo que é preponderante na nossa vida. A tua atitude é aquilo que vai marcar a tua vida e vai marcar a vida dos demais. É a tua atitude. Jesus teve uma atitude perfeita. Rendeu a sua vida em favor dos demais. Escolheu sempre estar em favor dos demais. Não se ostentou a si próprio como Deus. Diz que negou-se a si mesmo. Tornou-se o mais comum dos homens. Está aqui alguém? Vocês não sabem estes versículos? Sabem? Glória a Deus. Então, a atitude. Devemos ter uma atitude de sobrevalorizar os demais, no sentido de priorizar os demais, mas não só isso, devemos ter uma atitude de influência. Influência para os demais. Talvez tu não te des conta disso, mas tu és influência para as pessoas que estão à tua volta. Podemos ser más influências e podemos ser boas influências com as nossas atitudes. Podemos ter más palavras e podemos ter boas palavras. Então, depende da nossa atitude. Amém? Quantos creem que a atitude é importante? Tu estás comigo nesta manhã? Tu crees que a tua atitude é importante para a tua vida? A tua atitude é muito importante para a tua vida. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, a tua palavra. Pai, e agradecemos a forma como tu nos chamaste à tua casa, Pai. Agradecemos, Senhor, o privilégio de poder ser chamados teus filhos, de poder ser chamados co-herdeiros em Cristo das promessas, das tuas fiéis promessas, Pai. E agradecemos também, Pai, a revelação da tua palavra sobre a tua igreja, Senhor. A revelação que tu tens trazido, Senhor, aos teus filhos e ao teu povo. Pai, no nome de Jesus, Senhor, que a tua palavra possa, Senhor, dar o fruto para o qual tu a envias, Pai. Senhor, eu coloco, Senhor, esta palavra e as nossas vidas em tuas mãos nesta manhã, Senhor. Reconhecendo, Senhor, que se não é por ti, Senhor, se não é pela tua presença, se não é pela tua vontade, Senhor, nada podemos fazer. Então, somente queremos estar de acordo contigo, Senhor Jesus. Queremos, Senhor, reconhecer que a nossa atitude, tal qual como a tua atitude, Senhor, enquanto caminhastes nesta terra, Senhor, ela influenciou, ela sobrevalorizou os demais, priorizou as pessoas, a vida humana, a vida das pessoas. Senhor, no nome de Jesus, Pai, Senhor, que essa atitude seja aquilo que marca as nossas vidas, Pai. Que uma atitude correta, Senhor, que haja palavras, Senhor, dignas do Teu nome, Senhor, de uns para com os outros, Pai. Senhor, que possamos, Senhor, saber considerar uns aos outros, Pai. Ter a atitude correta, Senhor, nos momentos e nas oportunidades que Tu a cada momento, em cada situação nos proporcionas, Pai. Todos os dias temos a oportunidade, Senhor, de poder abençoar ou de poder maldizer, mas nós queremos abençoar aqueles que se cruzam connosco, abençoar aqueles que vivem connosco, aqueles que se congregam connosco, Senhor, abençoar cada uma dessas pessoas, Pai, no nome de Jesus, Senhor, e
deitar palavras de bênção sobre as suas vidas, Pai. No nome de Jesus, Senhor, que essa seja uma atitude correta, Pai. A atitude de uma responsabilização, Pai. Queremos ser responsáveis pelo chamado que Tu trouxeste às nossas vidas, Pai. Por isso, Senhor, obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Obrigado por aquilo que estás a fazer na Tua igreja, nesta geração da qual fazemos parte. Senhor, impulsiona-nos, Espírito Santo de Deus, a caminhar sempre para a frente, Pai, com os olhos colocados na cruz do Calvário, pois ela é o símbolo de vitória nas nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor Jesus. No nome de Jesus, eu agradeço, Senhor, e peço a Tua bênção sobre as pessoas que estão aqui nesta manhã e sobre aqueles que nos escutam e que nos ouvem. No nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus.